Olá, segundo ano, dando continuidade aos nossos estudos, veremos agora o módulo 10 de redação, que vai falar sobre dissertação ainda 3. Neste módulo, nós vamos falar sobre a outra parte do texto, dando sequência, estudamos já a introdução, agora já entraremos no módulo do desenvolvimento, que é a argumentação. O parágrafo de desenvolvimento. Quais são suas funções? Primeiro, apresentar a argumentação necessária para comprovar a tese e sustentar a opinião apresentada no texto. Lembrando que tese é a definição que nós damos ao ponto de vista defendido na sua redação dissertativa ou argumentativa, como já estudamos em sala. A função principal do parágrafo de desenvolvimento é argumentar. Geralmente ele é desenvolvido entre 2 ou até 3 parágrafos, tá bem? A sua estrutura. Geralmente introduzido pelo tópico frasal, em seguida um conectivo, para vir o primeiro período de aprofundamento, onde você argumenta, seguido de outro conectivo e aí um segundo período de aprofundamento. O que é o tópico frasal? Ele introduz o assunto que será abordado naquele parágrafo. Funciona como um fator coesivo em relação ao parágrafo anterior. Ou seja, ele faz a ligação ali, no começo da argumentação, entre a introdução e o parágrafo de desenvolvimento. Observe a seguir um exemplo de parágrafo de desenvolvimento e seu tópico frasal a partir do tema, o desafio de se conviver com as diferenças. Para cada um que vive a vida da perspectiva de sua própria experiência, é difícil compreender a realidade a partir dos olhos do outro. Além disso, por não se conseguir compreender, julga-se não se dever também respeitar. Esse é o maior grau de alienação social possível, uma vez que a vida em grupo não requer a padronização do indivíduo. O contato com a diferença, pelo contrário, é benéfico e interessante, pois promove a troca de experiências, além de criar novas formas de manifestação cultural. Um país como o Brasil, originado da união de etnias e culturas tão distintas, é prova desse benefício. Esse texto está lá no caderno 2, página 129, módulo 10, tá bem? Se quiserem consultar. Percebam que esse trecho em destaque vermelho é o tópico frasal, ou seja, ele vai introduzir o seu parágrafo de desenvolvimento. Ele anuncia qual a linha de abordagem do parágrafo será argumentada. Qual que é ela? É difícil compreender a realidade a partir de uma perspectiva diferente da própria perspectiva. Tá bem? Então, para começar o seu parágrafo aí de desenvolvimento, argumentando a respeito da sua tese, você deve aqui colocar o seu tópico frasal de início. O aprofundamento. Para dar consistência ao seu texto, é necessário aprofundar de uma forma eficiente as ideias que você vai sustentar a tese. É nesse momento que se deve usar as estratégias para criar argumentos. Observe aqui o exemplo a seguir a partir do tema, publicidade infantil em questão no Brasil. Aqui, ó, em preto, nós temos o tópico frasal. Em um primeiro plano, é importante constatar que crianças não possuem capacidade de analisar os prós e contras da compra de um produto. Nesse sentido, os elementos persuasivos da propaganda têm grande influência no pensamento dos indivíduos da primeira idade, já que personagens infantis, brinquedos e músicas conhecidas por eles estimulam uma ideia positiva sobre o produto ou serviço anunciado, mas não uma análise do mesmo. Infere-se assim que a utilização desses recursos é abusiva, uma vez que vale-se do fato de a criança ser facilmente induzida e do apego às imagens de caráter infantil, considerando apenas o êxito do objetivo da propaganda, persuadir o possível consumidor. Percebam que depois do tópico frasal, se usou o conectivo nesse sentido. Ele é utilizado para quê? Para ligar a argumentação ao seu tópico frasal. Como o tópico frasal somente apresenta aquilo que será aprofundado, o conectivo serve aqui para conectar a continuação do meu aprofundamento do argumento, ok? Ou seja, ele conecta a discussão central do parágrafo e, a partir dele, se apresenta a causa e a consequência da questão, sendo os argumentos essenciais do parágrafo de desenvolvimento. A macroestrutura argumentativa. Os parágrafos de argumentação devem ter uma organização lógica, de modo que se completem. Ou seja, não é apenas ter sentido entre eles. Os parágrafos argumentativos têm que estar ligados tanto à introdução quanto à conclusão. Eles têm que manter aí uma linha direta de ligação e coesão entre os parágrafos. Pensar na argumentação como um todo é a função de quem pretende de fato construir um texto. Você não pode pensar na argumentação separadamente do restante do texto, e sim como um todo. Veja agora um exemplo de uma macroestrutura com o tema, o poder de transformação da leitura. Aqui nós temos um texto já maior, porque aqui já se produziu construindo toda a sequência. Diante de uma sociedade em que o excesso de racionalidade tem acarretado a desumanização em série, o mergulho na leitura torna-se mais do que fundamental para a redenção humana. A catarse proveniente dessa imersão não só traz sensações de identificação do leitor com o personagem, como também incita ao momento da epifania.
O autoconhecimento é resgatado, mesmo que em partes, tornando possível que, por meio da subjetividade, o eu e o mundo sejam desagregados de um todo uniforme e ganhem seus traços distintos, seus próprios pensamentos e juízos. É a massa sendo transformada em unidades. Além disso, ao ser levada para a reflexão a um jogo de novos sentidos, a humanidade é instigada, como afirma Esa Ponte, a continuar a viver, a aliviar as tensões da mente e a nutri-la. Com a leitura, o indivíduo é conduzido a um conjunto de novas possibilidades. O encadeamento de palavras propicia cenas da realidade do leitor, despertando a esperança oculta. Diante disso, o leitor é impulsionado a se movimentar em prol de seus sonhos e objetivos. Afinal, ele não é mais a massa, é um ser dissociado, impelido a acertar seus alvos outrora desvanecidos pela mecanização cotidiana. É a inércia sendo transformada em ação. Percebam que aqui ele primeiro contextualizou a situação para o leitor, apresentou, depois ele começou a argumentar, né, da importância da leitura, o que ela pode fazer. Fez ainda, né, mencionou aqui, né, um argumento de autoridade com alguém, né, especialista no assunto, citando a importância da leitura e como que ela pode fazer bem ao ser humano. E depois ele já fecha, né, seu argumento dizendo: com a leitura ele é conduzido ao conjunto de novas possibilidades, ele deixa de fazer parte da massa, ele deixa de ser generalizado, ele passa a ter um pensamento único, passa a ser unidade no meio da massa. Então ele fez a ligação aqui do início ao fim, tá bem? Ligando então um parágrafo aí argumentativo com as suas outras questões afora da argumentação. Terminamos aqui a parte teórica do módulo, espero não ter ficado dúvidas. Praticando aprendizado, façam exercícios no livro do 1 ao 5. Desenvolvendo habilidades, somente exercícios 2, 3, 4, 5 e 7. Vão responder na plataforma do plural assim que eu enviar a lista, tá bem? Se tiver ficado alguma dúvida, coloquem nos comentários. Se não, deixem para perguntar na próxima aula ao vivo, para quem aparecer, ok? Por agora é só e até o próximo módulo.